Operação Panathinaiko, ex-governadores José Roberto Arruda e Agnello Queiroz e mais 10 pessoas viram réus por corrupção em processo que investiga superfaturamento nas obras do estádio Mané Garrincha. Reta final, 10 milhões de contribuintes ainda não declararam o imposto de renda. Acordo fechado, as negociações com a Polícia Federal teriam avançado e o ex-ministro Antônio Palocci deve concluir delação premiada. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Os ex-governadores Agnello e Arruda e mais 10 pessoas viraram réus no processo que investiga o superfaturamento e desvios de dinheiro nas obras do estádio Mané Garrincha. A arena mais cara da Copa de 2014 custou mais de R$1,5 bilhão. O governo de Brasília gastou cerca de R$1 bilhão e 800 milhões para construir o novo Mané Garrincha. Mas o estádio, que era para ser um palco de alegrias para o futebol, ficou famoso mesmo por esquemas de propina e superfaturamento. Quando a Copa acabou, começaram as investigações. E o resultado dessas apurações começa a vir a público. Em Brasília, a Justiça Federal aceitou denúncia do Ministério Público e tornou réus 12 suspeitos de envolvimento em irregularidades. Entre eles, 2 ex-governadores e um ex-vice-governador. Estão na lista José Roberto Arruda, do PR, que governou Brasília durante o processo de licitação das obras, e Agnello Queiroz, do PT, e o vice Tadeu Filipelli, do MDB, que estavam no governo durante a construção do estádio. Os 3 chegaram a ser presos em maio do ano passado, mas foram liberados dias depois. Na época, Filipelli era assessor do presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, e foi exonerado do cargo. Os políticos e os funcionários do governo vão responder por associação criminosa, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O dono e um executivo da construtora Via Engenharia são acusados de corrupção ativa. Todos os envolvidos na denúncia negam a prática de crimes. Operação que avança sobre este assunto. Já estamos aqui com o Cláudio Humberto para comentar esta e outras notícias. Muito bom dia, Cláudio Humberto. Essa investigação já colocou a gente na cadeia aí. Exatamente. E avança agora já no nível da denúncia, né? E uma vez aceita essa denúncia pela Justiça, essas pessoas se transformam em réus. A denúncia confirma o que era a voz corrente na época da obra, que era exatamente o tráfego de malas de dinheiro para cima e para baixo, etc. O fato é que as investigações também indicaram um superfaturamento superior a R$600 milhões. E a denúncia fala em 6 milhões, alguma coisa como 6 milhões para o Agnello, 3 milhões para o Arruda, etc. Valores assim muito abaixo disso. Portanto, é preciso verificar assim, será que houve mesmo esse superfaturamento de 600 milhões? E havendo, esse dinheiro vai ser recuperado? Quem é que vai devolvê-lo, né? Tudo isso a Justiça vai definir. Olha, um grupo de índios que está no acampamento Terra Livre, aqui em Brasília, desde o início da semana, fez uma caminhada até o Congresso Nacional nesta manhã. E cerca de 1.500 índios saíram do eixo monumental e seguiram para a esplanada dos ministérios. As pistas foram bloqueadas e o protesto se concentrou em frente ao espelho d'água do Ministério da Justiça. O grupo foi acompanhado de perto pela Polícia Militar e o trânsito ficou muito congestionado e ainda há pontos de lentidão. O grupo reivindica a revogação imediata do parecer antidemarcação da Advocacia Geral da União. Uma reunião com representantes da AGU e dos índios está prevista para essa tarde, às 2h. Agora, o que a gente recebeu de reclamação na Band News FM em relação ao trânsito, Cláudio Humberto, não foi brincadeira. Exatamente. Olha, isso aí são os coitados que são usados como massa de manobra por ONGs, principalmente ONGs estrangeiras que ficam continuar tentando mandar na política indigenista brasileira, que virou esse caos que todo mundo conhece. E outra correção, assim, eles divulgam esse número, 1.500 índios, mas nós vimos aqui do prédio da Band News, da rádio e do Grupo Bandeirantes de Comunicação, da rádio e da TV, a gente viu mesmo passar esses manifestantes, não eram mais do que 300, 400 pessoas, se tanto. Além do mais, a Polícia Militar insiste na estratégia de, sempre que há manifestações, obrigar que os manifestantes se concentrem no Mané Garrincha,
Quer dizer, a própria Polícia Militar acaba patrocinando um espetáculo. É meio que uma superprodução promovida pela Polícia Militar. Isso a polícia faz há muitos anos, né? E se a manifestação estava marcada para o gramado central ali da esplanada dos ministérios, por que a concentração no Mané Garrincha e aquele cortejo que provocou o caos no trânsito da cidade? É, de fato, uma opção pouco inteligente da Polícia Militar do Distrito Federal. E você observando, como observamos aqui do alto, passando o cortejo, né? Aí tem lá são duas viaturas da PM, meio de abre-alas do espetáculo, aí vem 300, 400 pessoas ocupando as 6 faixas, né? Depois mais duas viaturas da PM e atrás centenas de carros, talvez milhares de automóveis, de veículos prejudicados por esse triste espetáculo promovido pela Polícia Militar. E depois de uma perseguição que durou cerca de meia hora, a PM apreendeu 3 menores que roubaram um carro no Recanto das Emas. A polícia filmou a ação. Veja só. Essas imagens cedidas pela polícia mostram o momento exato da perseguição. Está na secundária, sentido Gama, QSL. O carro roubado é de um motorista de Uber. Ele foi abordado por 3 menores na quadra 102 do Recanto das Emas. A polícia conseguiu render os adolescentes e recuperar o carro na Ponte Alta do Gama. Além do veículo, a polícia recuperou um tablet e R$ 168 em dinheiro. Os menores foram encaminhados para a delegacia da criança e do adolescente. O ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci, teria fechado acordo de delação premiada. As informações chegando com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. É uma delação que vai dar muito o que falar, né, Renata? Boa tarde. Certamente. Rodrigo, muito boa tarde para você. Então, essa informação veio do jornal O Globo, né? De acordo com essa publicação, ele teria fechado esse acordo de delação premiada junto com a Polícia Federal. Falta ainda a homologação da Justiça, isso ainda não aconteceu, e só pode realmente se efetivar se tiver essa homologação da Justiça. A gente lembra que o ex-ministro Palocci tentou ainda firmar esse acordo de delação com o Ministério Público, mas sem sucesso. E ainda, de acordo com a publicação, já está bastante avançado essa delação aí. Ele já teria, inclusive, prestado esses depoimentos, esses esclarecimentos, já teria firmado ali quais seriam os benefícios que ele teria o direito de acordo com essa delação, com essas informações. A gente lembra aqui que Antônio Palocci foi ministro da Fazenda do governo Lula, foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma, então atuou ali no núcleo duro do governo petista, né? Tanto do ex-presidente Lula quanto da ex-presidente Dilma. Então, certamente, ele tem muitas informações ali privilegiadas. Agora, há uma expectativa de que ele fale, Rodrigo, como é que era a atuação do governo, de políticos importantes com o sistema financeiro, ou seja, com os bancos. Então, até agora, a Lava Jato não se aprofundou muito com relação aos bancos. Então, há uma expectativa, entre outras coisas, que ele deve falar, e a gente sabe que na delação premiada não adianta só falar, tem que apresentar documentos, tem que apresentar provas, né? Então, assim, uma grande expectativa. Palocci está preso desde setembro de 2016, ele foi condenado na Lava Jato. Essa condenação foi pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, há aí toda essa expectativa, né? A suspeita, aí melhor, de acordo com essa condenação, ele teria favorecido a Odebrecht, recebido propina, gerenciado aí o pagamento de propina em troca de favorecer também a Odebrecht com contratos com a Petrobras. Então, é isso que você falou, há uma expectativa, mas precisa ainda da homologação da Justiça para isso, de fato, validar esse processo. Rodrigo. Obrigado, Renata. Agora, Cláudio Humberto, se tem alguém que tem muito o que falar, é o Antônio Palocci, que ele já foi o todo-poderoso aqui em Brasília. Exatamente. Ele foi ministro da Fazenda do governo Lula, foi ministro da Casa Civil do governo Dilma e é, digamos assim, dono ou sabedor de todos os segredos do PT e principalmente desses governos e com foco especial no ex-presidente Lula. A situação do ex-presidente Lula se complica dramaticamente com esse acordo de delação premiada de Antônio Palocci. Em setembro do ano passado, em depoimento prestado ao juiz Sérgio Moro, ele chegou a dizer, ou a revelar, que o ex-presidente Lula tinha um pacto de sangue com os corruptores da Odebrecht, né, com a construtora Odebrecht, e que ele confirmou que o Lula, de fato, recebeu muito dinheiro, recebeu dinheiro de todas as formas, por meio de supostas palestras, cada uma a R$200 mil, segundo ele, e também recebeu um total de R$150 milhões, teoricamente, para financiar a campanha eleitoral
do ex-presidente. A situação da Dilma, da ex-presidente Dilma Rousseff, também se complica. Naquele depoimento de setembro do ano passado, ele já antecipava que Dilma não apenas tinha conhecimento, como compactuava com todo o esquema de corrupção nos governos do Partido dos Trabalhadores. Isso dá para antever que essa confissão e as revelações de Antônio Palocci vão gerar novas fases da Lava Jato, abertura de novos inquéritos, novos processos, novas operações e também muitas prisões. Vamos ficar de olho nesses desdobramentos. Agora, para marcar no calendário aí, porque está terminando no dia 30 de abril, próxima segunda-feira, o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Até agora, 10 milhões de contribuintes ainda não prestaram contas ao leão e podem ter problemas, além de pagar uma multa. Quem vê toda essa tranquilidade não acredita que o Márcio ainda não declarou o imposto de renda. Estou meio atrasado, mas já estava com a documentação toda pronta também. E a fama de deixar tudo para a última hora não é mesmo à toa. Um exemplo disso é este escritório de contabilidade, onde os funcionários estão trabalhando a todo vapor nesta reta final. Aqui, a expectativa é fazer a declaração de cerca de 500 clientes fixos, mas até agora, aproximadamente 30% deles ainda não prestaram contas ao leão. Já chegou dias da gente enviar umas 20, 25 cada um por dia, porque fica bem mais apertado e é correndo contra o tempo mesmo. O prazo termina no dia 30 de abril. Nessa corrida contra o tempo, esta contadora diz que é preciso ter cuidado para não sair prejudicado. Pode ter o CPF cancelado. Já aconteceu assim de pessoas me procurarem durante o ano. Ai, meu CPF tá... o gerente do banco me ligou que eu não vou poder receber salário esse mês porque eu tive o CPF cancelado. Porque esqueceu de fazer imposto de renda. Outra dica é se preparar para esse momento durante todo o ano. Ele vai guardando aqui, a moto que eu vendi, o carro que eu comprei, fui ao médico, ensino meu filho, vai ao dentista, não esquece de pegar a nota fiscal com o dentista, vai em tal lugar. E vou guardando essa pastinha, faz parte da família do ano todo ali, fica num lugar mais estratégico para todo mundo estar lembrando das coisas do imposto de renda. Quem deixar de declarar o imposto de renda vai ter que pagar uma multa de, no mínimo, R$ 165. Fica impedido de tirar passaporte, fazer financiamentos e participar de licitações para prestar serviços ou vender produtos para o governo. Pelo visto, não prestar contas com o leão pode virar mesmo uma dor de cabeça e tanto. A seguir, moradores do Guará cobram solução para a passarela abandonada. Sem iluminação, o local atrai bandidos. Depois do intervalo. Até já!